Olá, bom dia a todos e todas. Estamos aqui para a nossa 7ª aula, não é? Vamos estudar a 5ª parte do nosso pró-funcionário, não é? A 5ª unidade, e vamos começar falando pelo resumo, uma vez que nós vimos as tabelas e gráficos na aula anterior, na nossa 6ª aula. Hoje, esse material, ele foi complementado por 3 sugestões bibliográficas que está lá na carta de navegação. É a metodologia do trabalho científico, um clássico do Antônio Joaquim Severino. Isso está lá todo posto na bibliografia que o aluno pode estar consultando e fazendo a requisição ou a aquisição para seu acervo pessoal. O outro é a redação científica do João Bosco Medeiros, não é? A prática de fichamentos, resumos e resenhas, que é um tópico muito importante para a nossa aula de hoje. Para resumir, é necessário que a gente aprenda, domine a técnica do fichamento e da resenha também. O outro livro que eu trouxe para vocês e que está lá também na nossa carta de navegação são os Fundamentos de Metodologia Científica, do Adil Jesus da Silveira Barros e da Neide Aparecida de Souza Lefete. Esses 3 materiais, eles são materiais clássicos de uso corrente, tanto no ensino médio, em alguns casos, quanto no ensino superior, a maioria no ensino superior. Entretanto, eu gostaria de informar aos nossos alunos e nossas alunas que dentro da metodologia do trabalho científico existe uma vasta literatura, e aqui nós podemos destacar outros nomes, como Salomon, como Gil, não é? Como o Beauchamp, esse pessoal todo que trabalha com metodologia. São vários, mas para a nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar essencialmente com a nossa apostila do pró-funcionário e com esses 3. A primeira coisa que nós temos aqui é a pergunta: o que é resumo? E aí nós vamos definir resumo segundo o Barros e Lefert, que está aqui, não é, nos fundamentos da metodologia, como ato de condensar ideias principais ou centrais. Isso porque o resumo põe a comunicação expressa em linguagem corrente e reduzida, seja ela narrativa, descritiva ou dissertativa. Eu quero chamar a atenção aqui, como é que nós identificamos lá na nossa aula de produção textual, na primeira aula de produção textual, a narração, a leitura, né, a escrita narrativa. A narrativa, o nome está dizendo, eu estou narrando, eu estou contando uma história, eu estou dizendo como um fato se passou. Eu estou, portanto, fazendo uma narrativa. A descritiva, não é? A gente lembra que a gente usou até um exemplo do Machado de Assis, quando ele escreve Helena. Machado de Assis, é muito bom você estar lendo. É um autor bastante descritivo, porque ele vai dizer exatamente qual é a cor da pele da sua personagem, a cor do cabelo, a cor dos olhos, como ela se veste, como ela está sentada, o ambiente em que ela está. O que é que Machado de Assis está fazendo? Ele está fazendo uma descrição, ele está descrevendo uma pessoa, um acontecimento, um local. E a dissertativa, eu estou dissertando, eu escolho alguma coisa para falar sobre. Como hoje nossa aula é sobre resumo, então nós vamos dissertar sobre a técnica de resumir um texto. Então, só para nós deixarmos claro, resumir é o ato de condensar ideias principais ou centrais. Vamos ficar com isto na cabeça. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu condenso as ideias principais e centrais de um texto? Vamos ver aqui. Primeiro de tudo, eu tenho que ter leitura. A leitura é o pré-requisito para o resumo. Eu não tenho a possibilidade de condensar, não é? De extrair de um texto as ideias principais, se antes eu não fizer uma leitura aprofundada. Quem é que lembra os tipos de leituras que nós falávamos? Eu tenho leitura exploratória, leitura
interativa, interpretativa, não é? Por aí vai. Mas já vamos chegar lá. Então, a leitura, para fazer um bom resumo, é preciso, antes de qualquer coisa, fazer uma proficiente leitura. Isso você vai encontrar a recomendação no própria apostila do Profuncionário, nos indicando que sem leitura não é possível haver o resumo, ok? Então, eu deixo claro para você, quando eu perguntar lá na nossa atividade qual é o pré-requisito para se resumir um texto, tá aqui, é a leitura. Então, quais são os nossos tipos de leitura? Lembra, a gente está reproduzindo essa situação. Primeiro eu tenho leitura exploratória. O que é uma leitura exploratória? A leitura exploratória é aquele primeiro contato que eu tenho com o texto. Eu nunca li nada sobre aquilo, mas aí eu tomo ele e vou ler. E vou explorar. Por quê? Porque eu vou buscar um conhecimento novo para mim. Como é que eu faço essa leitura? Essa leitura é o momento em que eu circulo palavras desconhecidas, é o momento que eu anoto separadamente o nome das pessoas envolvidas. Enfim, a leitura exploratória, eu vou buscando elementos novos que são constituintes daquele texto ou daquele livro que eu estou lendo. A leitura revisional. O que é uma leitura revisional? Ora, eu já explorei. Aí eu fui no dicionário, já destaquei as palavras com o significado que elas tinham, novo, já aprendi. Depois que eu sei o significado das palavras, não é? Depois que eu tenho algum contexto histórico, uma biografia sobre a vida do escritor ou alguma coisa nesse sentido, o que é que eu faço? Eu volto para o texto e faço uma leitura revisional, ou seja, eu estou lendo o texto já imbuído de informações que na leitura exploratória eu ainda não tinha. Então, eu já dei o quê? Um passo a mais. O meu grau qualitativo para a compreensão daquela leitura já foi aumentado. Depois disso, eu faço o quê? Uma leitura interpretativa. Eu já estou com o vocabulário refinado, eu já conheço as pessoas envolvidas naquela literatura, eu já sei qual é o objetivo do escritor, eu já sei quem é que ele quer atingir, então o que é que eu faço? Eu vou interpretar aquela situação. Agora, uma coisa que é importante, para eu interpretar uma situação, é eu localizar essa situação no espaço e no tempo. Então, para isso, para eu chegar aqui na leitura interpretativa, eu preciso recorrer, em alguma medida, à história, não é? Então, veja bem, é importante você ter claro que a leitura, ela é um exercício de entrada num conteúdo e também de articulação desse conteúdo com outros. Eu não posso fazer uma leitura isolada. Ora, veja bem, quando eu estou aqui nessa fase da leitura interpretativa, deixa eu só apagar aqui para você ter claro onde é que eu quero chegar. Quando eu estou aqui nessa fase da leitura interpretativa, eu falei para você, por exemplo, do texto de Machado de Assis. Uma coisa muito boa que você pode fazer com a internet é exatamente isso. Coloca lá o nome Machado de Assis. Você vai saber a época que ele nasceu, a época que ele morreu. E aí, você insere Machado de Assis num momento histórico-cultural. Como era o Brasil da época de Machado de Assis? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que você faz: por que Machado de Assis compreendia o papel da mulher daquele modo? E tudo isso você vai entender pelo contexto cultural em que aquele escritor elaborou aquele texto, aquelas figuras enigmáticas, aquela Capitu. Por quê? Qual era a situação do Brasil naquela época, a situação cultural e social, que fazia com que Machado de Assis tivesse aquela visão?
não é? Então, isso tudo vem aqui na interpretativa. E eu passo para a comparativa. Eu vou comparar, fazer um pouco isso, eu vou comparar aquele texto com outras áreas do conhecimento, como que a gente já adiantou aqui. Eu vou comparar isso com a história, eu vou comparar com a geografia, não é? Ora, um romance, como o romance Os Sertões do... Ai, meu Deus, não pode dar o branco. Como é o nome do autor de Sertões? Por favor, me ajudem, quem souber. Euclides da Cunha. Os Sertões de Euclides da Cunha. Veja, ele entrou exatamente nos sertões para escrever aquilo. Ele fez uma geografia, ele descreveu um local. Aquilo é diferente, por exemplo, de um romance social, né, de traços familiares, como é o Dom Casmurro de Machado de Assis. Então, eu tenho que, para chegar a isto, eu tenho que fazer comparações. E eu vou comparar o quê? Eu vou comparar momentos históricos, eu vou comparar estilos, eu vou comparar perspectivas, não é? Eu vou identificar quem é que tinha mais abrangência política, quem é que tinha mais abrangência sociológica ou social, digamos assim, ou cultural, não é? Então, veja, tudo isso vem dessa leitura comparativa. E, por fim, a associativa. Eu vou, dentro de um quadro de leitura, associar ideias, perceber o que é que eu tenho de novo, o que é que eu tenho de parecido com o momento atual, como foi a evolução política daquele momento literário para este que nós estamos vivendo. Enfim, eu vou comparando variáveis. Eu vou comparar variável teórica, variável cultural, variável histórica, variável conceitual, estilística, linguística e por aí vai. É você que vai determinar o escopo, o traço comparativo que você quer exercer na sua leitura. Então, veja, até você resumir, chegar no resumo, quantas vezes você leu? 1, 2, 3, 4, 5. Veja, antes de chegar no resumo, você teve que ler o texto 5 vezes. Então, veja que a leitura como pré-requisito para o resumo, ela vem se solidificar exatamente no exercício desses 5 tipos de leitura que nós temos. Materiais de apoio. Dicionário, como nós falamos, não pode faltar. Fichários, né, ou computadores ou manuais. Como são esses fichários? Eu compro as fichas para fazer o fichamento, as anotações importantes. Ou eu faço ali, usando o próprio bloco de notas do computador e arquivando na pasta correspondente a cada estudo que eu estou realizando. Caneta, lápis e pincel. Eu quero lembrar ao meu aluno e minha aluna que a produção de texto, a hora de resumir, eu tenho que ter um hábito de estudar conduzido dentro de uma formatação que eu possa fazer isso continuamente, sem interrupções. Então, é necessário que eu prepare o meu espaço de estudo. É necessário que eu tenha na minha mesa tudo que eu preciso à mão. Porque se de repente eu preciso do lápis, não está o lápis. Lá vai eu levantar, procurar o lápis, apontar o lápis. Veja, eu já perdi quanto de tempo só nisso aí? Então, se eu me estabeleço que eu vou fazer uma leitura de 45 minutos diário e vou tirar resultados dessa leitura de 45 minutos de estudo, eu já tenho que estar com minha mesa, o meu espaço pronto. Isso quer dizer que tem que ter boa iluminação, tem que ter os materiais que eu preciso fixos ali, eu tenho que trazer minha água ali para perto, eu tenho que estar com tudo meu organizado de modo que eu realmente produza nesses 45 minutos. E o mais importante, que eu não use desculpas para interromper o estudo. E dentro desse quadro de não usar desculpa, cabe desligar todos os aparelhos e se concentrar especificamente na leitura, ok? Então, vamos lá. Antes do resumo, a leitura.
No que tange a leitura exploratória, ou seja, o primeiro contato do estudante com o texto, é necessário, olha aqui o que é que vai recomendar o nosso tradicional Severino, aqui na sua metodologia. Fazer o levantamento de todos aqueles elementos básicos para a devida compreensão do texto. Isso quer dizer que é preciso assinalar todos os pontos passíveis de dúvida e que exijam esclarecimento que condicionam a compreensão do texto. Aqui, gente, é um M, que condicionam, tá? A compreensão do texto. Veja, foi bem o que nós estávamos falando da leitura exploratória. É a primeira vez que eu vou me encontrar com um texto, então eu tenho que anotar as palavras e buscar no dicionário o apoio para trazer o significado dessas palavras à minha realidade. E assim, todos os elementos, saber de quem é o texto, quando é que ele foi escrito, tudo isso vai ser enquadrado nisso que nós vamos chamar elementos básicos. Quem é o autor do texto, quando o texto foi escrito, qual era o propósito dele. Olha só aí as perguntas metodológicas fazendo parte concreta da nossa interpretação do texto, não é? Então, vamos só voltar aqui. No que tange a leitura exploratória, o primeiro contato do estudante com o texto é necessário fazer o levantamento de todos aqueles elementos básicos para a devida compreensão do texto. Tá certo? É preciso assinalar, ele coloca aqui, todos os pontos passíveis de dúvidas e que exijam esclarecimento, que condicionam a compreensão do texto. Isto está no texto do Severino, que também nós inserimos lá na nossa carta de navegação. Como se levanta dados? Fichamento. Vamos lá ver como é que o Severino, Alefé Barros e o Medeiros nos ensinaram a fazer o fichamento. Para se realizar o levantamento ou a coleta de dados, é necessário o fichamento da unidade analisada. O que é o fichamento? O fichamento é a identificação da ideia central do texto. Então, o que é um fichamento? É a identificação da ideia central de um texto. Como é que eu faço isso? Eu já estou lendo. Está aqui. Como se levanta os dados? Vamos aqui. No nosso exemplo, a diferença dos problemas práticos morais e os éticos são caracterizados pela sua generalidade. Perdão, vou ler de novo. A diferença dos problemas práticos morais e os éticos são caracterizados pela sua generalidade. Se na vida real um indivíduo concreto enfrenta uma determinada situação, deverá resolver por si mesmo com a ajuda de uma norma que reconhece e aceita intimamente. O problema de como agir de maneira a que a sua ação possa ser boa, isto é, valiosa. A ética poderá dizer-lhe, em geral, o que é um comportamento pautado por normas, ou em que consiste o fim, o bem visado pelo comportamento moral, do qual faz parte o comportamento do indivíduo concreto ou do todo. Esta citação, ela é ilustrativa, mas você encontra no Vasquez, não é? Na obra Ética. Então, por que nós deixamos aqui em vermelho? Esse em vermelho é como se nós tivéssemos grifado as partes importantes do texto. Aí o que foi que eu fiz? Aqui é o texto e eu grifei aquilo que eu considerei importante na minha leitura exploratória. Aí o que eu fiz, olha aqui o fichamento. O que eu grifei, eu destaquei separadamente. Se na vida real um indivíduo concreto enfrenta uma determinada situação, deverá resolver por si mesmo com a ajuda de uma norma. Isso aqui tem um sentido. Bem aqui, é uma afirmação que se torna uma
uma hipótese por conta da partícula se. Se na vida real o indivíduo concreto enfrenta uma determinada situação, deverá resolver por si mesmo com a ajuda de uma norma. Ok. Aí o segundo ponto. A ética poderá dizer-lhe, em geral, o que é um comportamento pautado por normas, ou em que consiste o fim, o bom, visado pelo comportamento moral. Veja que eu coloquei de novo a citação de onde eu tirei aqui, do Vasquez, né? De onde eu tirei. Entenda bem. Esses dois fragmentos que eu retirei do texto, eles perderam o sentido? Os dois fragmentos? Não. Você segue lendo, os dois fragmentos, eles têm o quê? Uma coerência. Aquilo, no meu entender, eu considerei a ideia central do texto, esses dois momentos. Quando ele fala que o indivíduo concreto, ou seja, aquele indivíduo que está no seio social, agindo concretamente, ele tem que resolver as situações por si, recorrendo à norma. Então, já a ética não. A ética, ela poderá dizer, em geral, o que é um comportamento pautado naquilo que consiste o bom, o justo, o belo, não é isso? Então, eu percebo que há uma diferença entre norma e ética. Eu vou perceber que essa aqui, não é? Ela é válida para todos, então ela é coletiva. E essa aqui, eu vou dizer que ela vale para o indivíduo. Por que há essa diferença? Porque nesse contexto aqui, a ética, que o que eu vou escolher como agir vai depender da minha legislação moral interna e não do coletivo. Agora, a lei não. A lei que vale para mim, vale para todos, tá certo? Então, eu destaquei essa diferença aqui. Para mim, esse fichamento, esse momento de fichar, eu extraí do texto essas duas ideias principais e fichei. É desse jeito que está aqui que você ficha. Você pode tomar isso aqui como modelo. Tornou-se claro que o fichamento, aqui, é o quê? É uma reprodução da ideia central do texto. Você vê que para fichar, eu utilizei exatamente as palavras do autor. Embora reduzido, o fichamento mantém, olha aqui a nossa velha e boa, coesão e a coerência da informação que o autor pretende transmitir. Veja que eu não posso, ao fichar uma coisa sem nexo, uma frase, uma oração descontínua. Não, eu tenho que realmente ter uma ideia completa. Eu tenho que afirmar algo de modo completo para que a minha informação seja coesa e coerente. Então, o fichamento, ele já é uma redução, ele já é isto que nós vamos chamar de um extrato da ideia principal, porque eu tenho o texto e eu vou extrair do texto a ideia principal, ok? A afirmação anterior é reforçada por João de Medeiros, aqui o nosso redação científica do João de Medeiros, né, que diz que o texto, olha aqui o que é que ele vem dizer para nós, que o texto é um tecido verbal estruturado de tal forma que as ideias formam um todo coeso e coerente. A imagem do tecido contribui para esclarecer que não se trata de feixes de fios, frases soltas, mas de fios entrelaçados, frases que se interrelacionam. Então, veja que o João Bosco de Medeiros, ele foi muito feliz nessa colocação. Ele tornou claro para nós que eu estou levantando um dado, mas que eu não posso colocar isso solto ao vento, como se fosse uma coisa qualquer, que só eu vou entender. Não, a minha ideia, ela tem que ser coerente, é só eu voltar aqui. Olha aqui meu fichamento. Se na vida real um indivíduo concreto enfrenta uma determinada situação, deverá resolver por si mesmo com a ajuda de uma norma.
tá tranquilo, tá coerente, tá compreensivo. A pessoa lê, ela compreende esse fragmento. E a que lê esse outro também vai compreender o fragmento. O que foi que a gente fez aqui? A gente seguiu aqui a indicação do João de Medeiros. Nós retiramos, né, o tecido verbal estruturado de forma que as ideias formaram um todo coeso e coerente. Não é? Então, é assim que nós vamos fazer levantamento de dados e fichamento. Vamos passar aqui adiante. Outro exemplo de fichamento. Está aqui o nosso texto. O homem precisa da formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo como indivíduo. Né? Eu já estou aqui com a formação escolástica, eu faço um círculo, aí olha aqui, essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo como indivíduo. A formação da prudência, porém, o prepara para tornar-se um cidadão, uma vez que lhe confere valor público. Desse modo, ele aprende tanto a tirar partido da sociedade civil para os seus fins, como a confrontar-se com a sociedade. Finalmente, a formação moral, olha aqui, lhe dá valor, um valor que diz respeito à inteira espécie humana. Veja que nesse texto que nós trouxemos de Kant, ele vai colocar que a formação, ela passa por três modelos, por três momentos. Não é? É o momento da escolástica, que é voltada para o indivíduo. O outro é da prudência, que é voltada para o cidadão. E a formação moral, que é voltada para a espécie humana. Então, eu tenho aqui nesse fragmento três momentos que estão relacionados, cada uma a uma face da condição humana, da vida humana. Vamos ver como é que ele foi fichado. Olha aqui. O homem precisa de formação escolástica ou da instrução para estar habilitado a conseguir todos os seus fins. Essa formação lhe dá um valor em relação a si mesmo como indivíduo. Fechei bem aí. Olha, então se eu perguntar para você, o homem precisa da formação escolástica para obter valor em que face da vida? Como indivíduo. Tá claro. A formação da prudência, segundo o fichamento, a formação da prudência, porém, o prepara para tornar-se um cidadão, uma vez que lhe confere valor público. Então, olha aqui como é que ficou meu fichamento. Agora vamos para o terceiro fichamento. Finalmente, a formação moral lhe dá um valor que diz respeito à inteira espécie humana. Então, veja que ao fichar o texto, aquele texto do Kant, eu deixei muitas coisas de fora, mas eu mantive a ideia central, a frase central, de modo coeso e coerente, que você, do outro lado, pode ler e compreender essas frases corretamente. Todas as partes de um texto devem estar interligadas, olha aqui, essa palavra é boa, e manifestar um direcionamento único. Assim, um fragmento que trata de diversos assuntos não pode ser considerado texto. Da mesma forma, se lhe falta coerência, se as ideias são contraditórias, também não constituirá texto. Medeiros, de novo, ó, o nosso texto que está lá na nossa carta de navegação. O Medeiros, ele traz essa informação aqui para nós. E é interessante que, se nós voltarmos aqui no texto do Kant, eu vou apagar aqui só para deixar o texto mais claro, tá certo? Para você retomar a leitura integral desse texto, não é? Você vê que ele está falando do quê? De formação. E ele está tratando de um assunto só em três momentos. Ele vai dizer que a formação tem três momentos. Ela tem a instrução, né? Ela tem a prudência e ela tem a formação moral, mas é tudo educação, tudo para localizar o homem no seu desenvolvimento como ser humano, no seu desenvolvimento social. Então, ele usa um tema só, né?
Tanto que essa obra do Kant é intitulada Sobre a Pedagogia. Ele está tratando só da educação. Então, isso coincide, olha aqui, do modo como foi fichado, isso coincide com o que vem trazer o Medeiros, não é? Que ele vem nos ensinar que todas as partes de um texto devem estar interligadas e manifestar um direcionamento único. Assim, um fragmento que trata de diversos assuntos não pode ser considerado texto. Veja, eu não posso fazer do meu texto aquilo que a gente vai chamar o samba do crioulo doido. Eu não posso fazer isso. O meu texto tem que ser coerente. O que é que eu vou tratar? Eu vou tratar o problema da educação referente à alimentação escolar? Então, qual é a parte da alimentação escolar que eu vou tratar? É a nutricional? É a social? Eu tenho que escolher o que é que eu vou fazer, delimitar e colocar isso de modo coeso e coerente. E para isso, eu preciso ter essa noção, tá certo? Depois de destacar as ideias centrais do texto e realizar o fichamento, você pode começar a resumir. Você vê que tem um trabalho anterior ao resumo. Quando o professor chega com você e diz assim, faça o resumo de um texto, não é? Você, no dia que ele pediu o resumo, você já começa a pensar nesse resumo, já começa a ler. Tira 15 minutos para fazer a leitura exploratória, depois 15 para revisional, depois 15 para interpretativa, depois 15 para comparativa, não é? Vá tirando esses momentinhos para você introjectar o texto, para você absorver o texto. Se você tomar 15 minutos por dia de cada componente curricular que você tem, você fica com um conteúdo bem refinado. E você vai perceber que o conhecimento que você está fazendo ali, está adquirindo ali, ele é todo interrelacionado. Você não está estudando essa disciplina à parte das outras, não. Até porque você tem que produzir texto em todas as componentes curriculares que você estuda. Então, a metodologia, a produção textual, a gramática, o português tem que estar sendo utilizado no dia a dia. Então, já faz parte. Não é? Na matemática, assim você vai vendo quais são as relações e as inter-relações que você faz. Aí você chega aqui, no resumo, destacou as ideias centrais, fez as 5 formas de leitura, fez o fichamento, começa a resumir. Você terá percebido que para extrair a ideia ou as ideias centrais, você lê o texto várias vezes. Então, você está preparado para resumir. Por que ideia ou ideias? Vamos voltar aqui no nosso exemplo do fichamento aqui do Kant. Daquele texto, olha o tamanho do texto qual é, né? Ele não é um texto tão grande, mas nós desmembramos ele em 3 ideias principais. Então, meu parágrafo, meu trecho de leitura, a minha unidade de leitura, ela pode ter uma ideia, mas ela também pode ter mais de uma ideia, ok? Então, vamos lá. Depois de destacar as ideias centrais do texto e realizar o fichamento, você pode começar a resumir. Você terá percebido que para extrair a ideia ou as ideias centrais, você lê o texto várias vezes. Então, qual é a característica do resumo? Olha aqui, característica 1. O resumo deve ser elaborado após o levantamento dos dados, o fichamento, entre outras anotações sobre o resultado da leitura. Que outras anotações sobre o resultado da leitura são essas? Um pouco a biografia do autor, o momento histórico que aquele texto foi criado, tá certo? Vamos lá. Aquilo lá também, a localização, espaço e temporal do texto. Segundo, ao redigir um resumo, use frases e orações breves, objetivas, acrescentando as referências bibliográficas e observação de caráter pessoal
e necessário. Esse, então, nós vamos ter aqui a objetividade, que nós já trabalhamos um pouquinho e que nós estamos ali usando nos exemplos. 3. Antes de resumir, siga os seguintes passos. Lê e relê o texto, procurando entendê-lo e identificar as definições e as diferenças apontadas pelo autor. Extrair a ideia-chave de cada parágrafo com o recurso da técnica de fichamento. Relacionar e ordenar as ideias de cada parágrafo, desmembrando o texto em quantas partes forem necessárias. Olha aí a questão do desmembramento do texto. Quanto mais eu consigo fragmentar o texto, mais entendível ele se torna para mim. Então, é muito importante eu desmembrar o texto, como nós fizemos lá com a ideia de Kant. Então, eu vou saber que a instrução e a escolástica está relacionada ao indivíduo, que a prudência está relacionada ao cidadão e que a moral está relacionada a toda a espécie humana. Veja, por que eu cheguei nisso? Eu não deixei tudo junto, eu fui desmembrando usando o quê? A técnica do fichamento. Outra coisa que tem que se fazer, escrever o resumo, formando frase com todas as ideias principais. Aí, se você fichou, você vai lá e reproduz, colocando aspas e, além das aspas, a referência do autor. Confrontar o resumo com o texto original para garantir que as ideias centrais foram levantadas no resumo. Redigir com bom estilo, observando a formalidade em terceira pessoa e primando pela boa gramática. Aqui eu quero também enfatizar os elementos chaves para a construção do resumo, né? O que é perguntar o que, quem, onde, como, por quê, não é? Isso aqui é importantíssimo na hora de resumir. O que está tratando o texto? Quem escreveu o texto? Em que época foi feito o texto? Como o autor escreveu? Por que ele escreveu essa obra? Atente para ortografia, acentuação, pontuação, regência verbal, concordância e colocação pronominal. E por que eu estou chamando a atenção para esses pontos? Para que você entenda que quando o seu texto está bem pontuado e as palavras estão acentuadas, ele tem clareza, coesão, muito mais fácil será para o professor corrigir, compreender a ideia que você quis destacar e, portanto, lhe avaliar. Então, é importante que você não faça só leitura revisional, mas opere também o exercício da escrita revisional. Revise o que você escreveu, consulte o dicionário para saber se a palavra como você escreveu está correta ortograficamente, se o acento está no lugar certo, se ela combina com aquilo, se as concordâncias verbais estão de acordo. Isso é importantíssimo. E característica do resumo, né? Em torno da proposta de estudar corretamente um texto, de elaborar um esquema ou um resumo, é necessário que o estudante saiba levantar seus elementos relevantes e indispensáveis à aprendizagem. Essa foi a instrução que nós recebemos de Barros e Leffer aqui nos Fundamentos da Metodologia, e é com ela que eu quero que nós comecemos a encerrar a nossa aula de hoje. Veja, em torno da proposta de estudar um texto, de elaborar um esquema ou um resumo, é necessário que o estudante saiba levantar seus elementos. Como é que eu sei levantar os meus elementos? É quando antes eu faço aquelas perguntas que nós vamos voltar aqui. O que é, quem, onde, como, por quê, e acrescentos de outras. Para quê, com que finalidade, por que isso naquela época e por que isso não em outro momento. Tá certo? Então, eu quero que você... Eita, eu adiantei aqui alguma coisa. Pronto. Então, eu quero que você entenda
que levantar elementos requer o exercício da técnica de fichamento. E espero que você, meu aluno, minha aluna, com o auxílio das nossas tutoras, que estão sempre bem dispostas a nos auxiliar, exercite a técnica do fichamento e de fazer resumos. E antes de tudo, leiam, se proponham a ler pelo menos 10 páginas de algum livro por dia. Tome posse disto que a metodologia, através de seus diversos autores, vem ensinar a todos vocês. Com isso, eu quero me despedir, desejando a todos e todas uma excelente semana e que nós possamos nos encontrar com as nossas questões postas e melhores ainda na nossa atitude de ler e na nossa atitude de escrever. Muito obrigada e tudo de bom a todos e a todas.